Um dos sinônimos de casamento é a máxima, e foram felizes para sempre. Mas e quando no final as coisas não terminam bem como a gente está planejando? Bora falar de direito de família aqui no nosso Sinta-se Bem. Eu tô aqui com a doutora Fabiola Forte, já tava com saudade dessa companhia maravilhosa e dos nossos papos sobre direito de família aqui no programa. E hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto delicado aqui, mas muito importante. Antes de começar a entrevista aqui, eu tava conversando com a Fabiola e poucas pessoas procuram de verdade saber sobre divórcio até a hora de realmente precisar dele. E quando precisa, aí o sapato aperta, aí a coisa é complicada, porque a pessoa não sabe nem por onde começar. E a gente nunca sabe quando vai precisar disso pra gente e também pra ajudar alguma pessoa próxima, vai ter algum caso na família, alguma amiga que precise, e claro, que ninguém casa pensando nisso, mas conhecimento nunca é demais. Fabiola, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso Sinta-se Bem. Tudo bom? Também tava com saudades. Já fazia meses que a gente não se via. Fazia um tempo, o pessoal também tava com saudade dos nossos bate-papos. E hoje nossa ideia é fazer um ping-pong aqui para vocês ficarem sabendo o que é essencial para um divórcio de sucesso. Eu confesso que eu achei engraçadíssimo essa pauta. Meu Deus, divórcio de sucesso, né? A gente pensa que um divórcio nunca é um momento muito feliz na vida de um casal, né? É uma quebra, uma ruptura. E eu começo esse ping-pong, esse bate-papo perguntando, e aí, Fabiola, existe divórcio de sucesso? Isso aí existe mesmo ou é utópico? Divórcio de sucesso, claro que sucesso não é, porque o divórcio, antes de mais nada, é o fracasso de um projeto, né? É um projeto pessoal, um casamento que não deu certo, né? Mas, a partir do momento que tu percebes que o teu projeto não vai em frente, né? Ou que o teu par, o teu cônjuge, o teu companheiro, né, te anuncia isso, porque às vezes as pessoas diziam assim pra mim, Fabiola, tava tudo bem, um dia ele olhou pra mim e disse, acabou. As coisas não acontecem da noite pro dia. Às vezes uma das partes realmente nem imagina que isso possa... Não, tu sabe que aquilo como nós estávamos conversando antes, né? As pessoas elas entram num ritmo de vida e elas se acostumam dentro daquela rotina, né? Daquela mesmice, como a gente chama. E as pessoas ficam dentro de uma bolha. E dentro da bolha elas não enxergam os sinais que o outro vem emitindo. Mas sempre antes de uma separação, de um divórcio, de uma ruptura, né? Ou mesmo aqueles casais que se afastam, né? Por um tempo, para ver, para repensar a vida, são sinais que são, sabe? Eles vêm. Evidentes no convívio. Né? Eles vêm no convívio, eles vêm no desinteresse, eles vêm naquela falta de contato físico, né? Casamento é troca, né? É troca de parceria, é troca de conversa, é troca de companhia, são trocas físicas, né? Trocas de contatos. Então, quando as pessoas começam a perder isso, às vezes elas se acostumam e elas não conseguem entender que isso já é um sinal de que as coisas não estão indo bem, né? Algumas pessoas percebendo que as coisas estão, né, naquele limbo, então elas procuram terapeutas, né? Procuram psicólogos especialistas em ajudar casais, em ajudar famílias, né? Isso é bastante importante, porque muitas vezes uma terapia familiar ela salva um casamento, né? As pessoas conseguem se reorganizar. Eu acredito, minha opinião pessoal, não é nem profissional, mas a minha opinião pessoal é que antes da gente optar por um divórcio, a gente tem que esgotar todas as possibilidades, né? Tu tens que tentar salvar o teu relacionamento, tentar salvar a tua família, né? Tu tem que fazer a tua parte. Porque lá na frente, se tu optar pelo divórcio, tu tem que olhar para trás e saber, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu fiz tudo que era possível para salvar essa relação, para manter uma unidade familiar, né, para que as coisas se mantivessem numa boa. Se não foi possível, né? Acredito também que, inclusive, para ter certeza que essa foi a melhor decisão a ser tomada no momento. Porque como é uma decisão muito difícil, é uma decisão muito onerosa em todos os aspectos, né? Um divórcio sempre é uma situação de sofrimento, de altos e baixos, né? Eu costumo explicar para as minhas clientes, principalmente as clientes mulheres, que dias me ligam, então, ótimas, eu tô muito bem, eu vou pra frente, no outro dia ela fala, Bila, eu tô mal, não consegui sair da cama, hoje eu tô arrasada. É normal, é humano. Os primeiros 6 meses
pós-separação, eles são meses de adequação. São meses que as pessoas têm altos e baixos. É um dia a pessoa se sente uma menina super poderosa, vai conseguir, vai lutar, vai conquistar o mundo. No outro dia ela se sente um nada, se sente abandonada, se sente deprimida. Isso é normal. São meses que as pessoas têm que botar o pé no chão, né? Eu sempre aconselho assim, te dá um tempo, te resguarda, procura te voltar para as tuas questões pessoais, para daí então poder dar um passo à frente. Porque se tu não tiver organizada internamente, tu não consegue te organizar externamente. Né? Claro, e fazer a partir dessa decisão tomada tudo o resto da vida funcionar, né? Porque a vida continua. Claro que partindo a vida continua. do pressuposto, então, que obviamente o divórcio não é um sucesso, né? Ele já por si só é um fracasso de um projeto. Mas para tornar esse momento um pouco menos ruim, menos oneroso, para fazer esse processo, vamos dizer assim, um processo de divórcio de sucesso. Entender quais as principais perdas ou quais as principais, o que onera ou o que não onera na parte patrimonial. É importante para as pessoas? Muito, muito, muito. A tua pergunta é excelente. Eu acredito assim, Cássio. A gente tem que pegar um quadro caótico e transformar ele numa situação razoável. O que seria um divórcio de sucesso? É aquele onde a gente perde menos. A gente perde menos em termos de dinheiro e a gente perde menos em termos familiares e afetivos. Então, em termos familiares e afetivos, a gente tem que tentar blindar os nossos filhos, né? Não envolvam crianças em litígios, não envolvam crianças em negociações e não usem crianças, não usem os filhos como moeda de troca. Se tu fizeres tal coisa, eu vou ser bom pai ou boa mãe. Se tu não fizeres, eu vou te punir, não te entregando a criança ou punindo visitações ou não aparecendo para cumprir visitas. Isso é extremamente comum. Isso é não, muito comum. Tu não vai mais ver ele nunca mais. Muito comum e muito errado. Vou fugir, vou desaparecer com seu filho e sua filha. E pais que não aparecem também. Ou pais que são... O inverso é proporcional, ou então pais que fazem exigências de visitações absurdas, sabe? Aí as crianças ficam com aquela situação que eu digo que a criança vira uma tartaruguinha, porque ela vive com a mochilinha nas costas. Ela dorme segunda com um, terça com o outro, quarta com um, quarta com o outro. Isso é ruim para as crianças. Então, não pensem em si, pensem no que é melhor para as crianças. Em termos patrimoniais, bom, a gente precisa pegar um divórcio e diminuir a nossa área de prejuízo. Por isso que a figura do advogado ela é muito importante, tá? Nós temos que pegar uma situação onde eu tenho, por exemplo, o regime mais usual é a comunhão parcial de bens, que é aquele onde as pessoas dividem aquilo que elas conquistaram juntas, após o casamento ou após a união estável. Neste caso, como é que a gente vai fazer a divisão? Nós vamos fazer a junção patrimonial e vamos ver dentro do que fica adequado para o teu cliente, né? Qual é a divisão mais cômoda, né? Eu não vou desalojar, por exemplo, se é uma casa que tem 3 crianças pequenas, uma mãe, né? O pai, se o pai já está fora de casa, é evidente que a gente vai procurar fazer com que a casa, que já está organizada para receber aquelas crianças, aquela família que ficou lá residindo, permaneça com a mulher, né? Agora, por exemplo, se ao contrário, se foi a mulher que saiu e o pai ficou lá residindo com filhos, me parece lógico que a casa fique com ele. Claro que se pode fazer compensações financeiras, uma pessoa pode comprar a parte da outra. Por exemplo, eu tenho um imóvel em comum contigo, tu não tem dinheiro para comprar a minha parte, bom, então a gente faz a partilha, ficamos em condomínio, e aí o que eu faço? Eu vou até o banco e eu posso financiar os teus 50% para poder te pagar. Então tem N situações que a gente pode adequar em termos financeiros e patrimoniais para que ninguém saia lesado. Para que, de fato, isso aconteça da melhor forma possível. Claro. E para as pessoas entenderem, então, já indo finalizando a nossa conversa, esse nosso ping-pong, vou me divorciar. Acredito que essa seja a minha melhor opção. Qual a primeira coisa que eu preciso saber e fazer a partir de agora? O telefone do teu advogado. Tem o telefone do advogado já ali, de preferência no WhatsApp. Boa noite, Fabiola. Tudo bem? Ai,
Não, brincadeiras à parte, mas isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Sinta-se Bem. Procurar o especialista é sempre a melhor opção em qualquer situação. É que advogados, assim como médicos, cada um atende uma área, entendeu? Uma área específica. As pessoas se voltam para aquilo ali e estão acostumadas com aquele assunto. Então eu fiz a brincadeira, mas assim, a primeira coisa que a gente precisa saber, se tu optares por um divórcio, é saber que tu vai enfrentar um momento difícil, mas não insuperável. É saber que tu vais enfrentar um momento tenso, né, complexo, mas que tu não tá sozinho, né? Tu tem um profissional te apoiando, tu vai ter familiares te apoiando e tu vai estar te apoiando, né? Então eu acho que principalmente a pessoa tem que ter serenidade para fazer as coisas certas. Divórcios não combinam com vinganças, nem com brigas e nem com emoções muito exaltadas, muito à flor da pele. Toda vez que tu fores tomar uma decisão e tu tiver com emoções muito em ebulição, tu vai tomar a decisão errada. Então, para que serve a figura do advogado? Para olhar, fazer um olhar crítico sobre esse teu cenário e daí dizer, olha, o teu cenário é este, tu não deves tomar tal atitude, né? Porque tu tá tendo uma reação baseada na tua emoção. E um divórcio, ele não é emoção, ele é razão. Totalmente razão. Totalmente razão. Em função de, principalmente, estar lidando com justiça, né? Claro. E aí, essas atitudes podem influenciar diretamente. Sem dúvida. Depois na sentença. O processo não há lugar de vingança. Exatamente. Eu adoro estar aqui com a Fabíola, porque eu aprendo muito, me divirto muito. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui, por esse conhecimento que eu tenho certeza que é muito importante a gente ter. Nunca se sabe, né? E principalmente, ó, o número do advogado na carteira, o cartãozinho na carteira, que a gente nunca sabe. Beijão, pessoal. Até mais.